E aí, pessoal, estamos com mais um Na Mesa com a Comunidade, nosso quarto episódio. E hoje estamos aqui com a galera muito massa, velho, muito massa mesmo. Pessoas que estão dedicando sua vida para cuidar dos nossos jovens. E eu gostaria de apresentar eles através do Romildo, nosso amigo aqui. Fala, galera. Se você não é inscrito, aquele recadinho básico. Curta, comenta, compartilha. É uma ferramenta que Deus trouxe para ficar e acredito que possa ser um instrumento de informação, transformação. E hoje a gente está aqui com a Rafaela Camargo, líder de jovens aqui da ITB Eco Missões Urbanas, e o Vinícius, meu amigão da Assembleia. Massa. A gente se conhece há muitos anos. Muitos e muitos anos. Sem entrar em detalhes. num reino tão distante. E a gente está aqui para bater um papo hoje sobre desafios na liderança de jovens. E acho que melhor do que eu falar, eu gostaria que ele desse o pontapé inicial, contasse um pouco das suas histórias. Quem que vai ser o... Eu começo. Começo por uma curiosidade, depois eu falo quem eu sou? Pode ser assim? Então, só uma curiosidade, então. Quando eu era criança, só para chamar a atenção, aquele primeiro pitch de 5 minutos, né? Quando eu era criança, eu sou assembleano, então todo mundo fala que nós somos penteca, né? Pentecostal. Eu queria dizer que, literalmente, eu botei fogo numa igreja. Literalmente. Vai ter um corte já, viu? Já vai ter um corte. Lá na minha cidadezinha, em Goiânia, tinha aqueles púlpitos de madeira antiga, assim, uma igreja central, cidade pequena. Quando acabava a energia, não tinha essa iluminação de hoje. Eu fui acendendo, como é que era? Acabava a energia da igreja, a gente colocava o quê? Vela? Sim. Eu não tinha. Eu, com criança, entrei dentro do púlpito, aqueles de madeira, acendi velinha por velinha. Caramba. Coloquei os papelzinhos do dízimo embaixo e fui embora. De repente, quando eu voltei, fumaça saiu do trono. Fogo na igreja. Fogo na igreja. Já tinham tirado o dízimo? Já tinha, pessoal. Imagina os irmãos, fogo na igreja, fogo, a galera... Não, E as irmãs no ciclo de oração lá orando, Jesus mostra a tua glória, mostra a tua glória. Aí eu só comecei a cantar, né? Tua fumaça responde. Mas esse eu vim de uma cidade pequena, né? Vim lá de Goiôerê, interior do Paraná. Como é o nome dele? Goiôerê, uma cidade indígena. Se você falar 3 vezes, você vai batizar com o Espírito É Santo. bem isso mesmo. O significado dela significa águas claras. Então aí já pegam bem cultura aqui tecno, também, gostei, tem irmão. tudo isso. Né? Bacana, Vinícius. Meu Deus, limpa até ficar bem clarinho ali, né? Essa era a pegada que eu pregava quando era criança, lá usando o nome da cidade. Vim para Londrina com 10 anos, meu pai é pastor Floriano Gonçalves, ele da Assembleia de Deus. Então meu pai sempre cuidou de crianças, jovens, as irmãs, e a gente estava nessa mistura toda aí, né? O Mirda conhece muita gente. Então sempre trabalhando com criança e agora mais focado com jovens. Então estou nesse desafio aí, tenho os 35 aninhos para revelar a idade do Mirda. Fiquei uma campanha lá em Curitiba, acho que uns 8, 9 anos, e voltei faz uns 2 aqui para Londrina. Agora continuei o ministério aqui na Assembleia. Como é que está o jovem da... Você era de Curitiba, né? De Curitiba. Mas você já diagnosticou essa diferença dos jovens de Curitiba para o de Londrina? O perfil muito mais da questão do contato, da comunidade, né? O pessoal de Curitiba é muito fechado, então o relacionamento pra gente até conquistar as pessoas que são de Curitiba mesmo, não os que vêm de fora, né? Mas os que são de Curitiba, acho que não sei se é pelo apelo muito alemão que tem naquela região, eles são muito fechados, muito introspectivos, então para você vencer essa barreira, para ele se abrir, dar um sorriso, dar um abraço, e a gente aqui do interior, a gente já chega abraçando a pessoa, pegando a mão, isso eu sofri muito Teve lá. até assustar, né? Assustaram as pessoas, davam um pouquinho, mas quem que é esse carinha que chegou no interior, tem essa divisão de interior e capital e tudo. Aí, o sotaque puxado, portão, porteira. Mas a gente vence com o tempo, na conversa, demonstrando que é o nosso jeitinho de chegar. E acabou que quando a gente veio embora, aquela galerinha começou a chorar, né? Então aquela pessoa que era mais assim, afastada, não gosta de abraço, não gosta de dar oi e tal. Eu morei lá uns 8 anos, acho que nos últimos 2 anos que eu dei, meus vizinhos me deram oi, foram me dar oi. Eu dava bom dia, o pessoal passava reto. Tem essa cultura, pessoal de Curitiba, me perdoe, não é todo mundo, mas uma grande parcela, né? Eles são bem frios assim, sabe? Mas em contrapartida foi um dos momentos que eu tive o maior mover, assim,
de projetos de liderança de jovens, de estabelecer conexões entre igrejas, denominações. Então lá para mim foi um projeto de vida que hoje eu pego todo aquele aprendizado que a gente aprendeu ali, estou trazendo aqui para Londrina com os meus jovens ali da Assembleia de Deus. Né? Então, acho que é basicamente isso. Está localizada onde a igreja de vocês? No São Francisco, ali do ladinho do Parque de Exposição Ney Braga. Do ladinho. Sim, sim. Bem pertinho aqui. É uma unidade da Assembleia de Deus, né? Então a nossa central fica lá na São Vicente e a nossa unidade Eu fica tava no São falando pra Francisco. ele que hoje a Malu vai na Assembleia de Deus, minha filha. Aí, ó. Ela não vai Exatamente. estar aqui hoje, porque a amiguinha dela vai se batizar. Isso mesmo. e ela vai Eu acho estar. muito bacana essa legal. história mesmo. Bacana. Legal. E então eu sempre fui conectado com várias igrejas, vários propósitos. Eu tenho essa vontade de estar no meio e conhecer o máximo possível e daí fazer uns filtros e trazer para nossa galeria. Eu quando antes de vir para Londrina, eu tinha me inscrito na Jocum, né? Na Jocum mesmo, e eu ia para Goiás fazer lá Jocum. E só que aí vim para cá por causa de uma banda que tinha aqui, conhecidos e tal. Só que aí quando eu estava aqui, acho que 2 meses, aí eles mandaram o convite. Eu disse, agora eu não posso ir mais, né? Então era para vir para Goiás. É muito interessante, mas porque era o contato que a gente tinha mais próximo com a Jocum. Em 90, início de 2000, o Jocum era referência para trabalhos com jovens e outros. O evangelismo dele. Muitos saíram da área Criativo, né? Bem novo. Isso, exatamente. Então, assim, nossa, falar de Jocum, todo mundo, pelo menos assim, os que eu conhecia, todo mundo abria a boca e falar muito bem. Nós tivemos uma jocumeira aqui, né? A Gessa, né? A Gessa. Gessa. Isso, Cara, e agora vamos ver. Eu quero ouvir, né? Conheço já. Mas deixa a irmã Rafaela se apresentar. E não, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia apresentar Passa a mesmo. bola. Porque tem o quê? Mais de 14 anos que eu conheço ela. Aí, ó. Né? E quero ouvir de novo. Ela que faz muito tempo. Exatamente. Tá bom, pessoal. Alguns dias. Faz alguns anos, perto de próximo de 3 a 4. Pronto. Tá vendo aí Meu agora? casamento. Participei do casamento, Romildo. Participei do casamento. 2 filhas. Das 2 filhas conheci, entendeu? Então, assim, tem muita história boa para contar. Legal. E quero ouvir de novo. Vinícius, as histórias são muito boas mesmo, viu? Obrigado por compartilhar com a gente. Tem mais junto. daqui a pouco, tá? Vamos sim, Segura vamos aí. Eu nunca pus fogo numa igreja. Não vou revelar a minha idade. Mas fala o meu nome, eu sou a Rafa. Eu sou da casa, né? Junto com meu excelentíssimo marido, nós juntos estávamos na plantação da ECO desde lá do início. Hoje estou na liderança de adolescentes e de jovens. Comecei, vi a necessidade maior durante a pandemia. A menina pegou. Eu lembro o dia que eu olhei assim no espelho e falei, Senhor, esses jovens precisam ser cuidados, principalmente nesse tempo. Vi uma necessidade. Daí, na hora eu pensei, eu não sei mais falar para jovem. Não me sinto capacitada. Eu vi ali, não dá, não tinha como. Mas aquilo estava ardendo no meu coração, estava muito forte. Eu só atendi o chamado. E foi quando começou esse projeto do Mosaico, né, que a gente chama de Mosaico, todo sábado. O sábado é adolescente e jovem junto. E durante a semana a gente tem o que a gente chama de PG, que são os pequenos grupos. Daí sim é dividido por idade. Adolescentes e os mais velhos, como o nosso amigo atrás da câmera ali. Ele é um idoso. No Eu concordo. Eu concordo. Mas é isso. Como foi isso? Você sabe falar pra gente como essa paixão pelo evangelho começou com você? Cara, desde criança, frequentava a igreja católica e eu tinha uma curiosidade por Deus. Eu acho que esse é o negócio. Eu olhava na minha avó, acho que aparecia às vezes alguém entregava imagem, né? Era comum passar as imagens durante a semana nas casas. E eu era muito curiosa em relação àquilo. Não era uma criança que está brincando, sai correndo, passa pela avó recebendo um negócio e tudo bem. Eu olhava para aquilo e eu tinha curiosidade em saber mais sobre isso. Então, logo que eu fui alfabetizada, eu comecei a ler. Eu achava a Bíblia assustadora. E eu li Êxodo, os 10 mandamentos. E eu tinha 7 anos de idade.
eu falei, eu acho que tem algo errado onde eu estou no momento. E eu falei, tem algo que não tá legal. E logo em seguida, meus pais se converteram, começaram a frequentar a igreja metodista na época. E eu fui com eles. E daí eu comecei a entender um pouquinho mais. Fiquei muito em dúvida em relação a Deus. Inclusive, eu compartilhei isso na semana passada. Na fase de adolescência, eu tive muita dúvida sobre Deus. Eu ia numa igreja, daí então já de linha evangélica, que as pessoas chegavam em mim e falavam assim, Deus falou comigo. Eu ficava, cara, como não falou comigo? Na tua igreja é comum, né? É um papo reto. Por que comigo não tá falando? Verdade. E eu me sentia excluída. E inclusive eu achava que eu estava fazendo pouco. Dependia de mim, entendeu? Será que eu estou fazendo algo errado para Deus não falar comigo? Então, eu comecei a questionar muito. Eu via as pessoas num movimento diferente dentro da igreja e eu falava, Deus não me ama. Então, nessa fase da adolescência, então veja, durante a infância eu tinha curiosidade. Beleza. Comecei a ler, logo que fui alfabetizada, a ler a Bíblia de forma muito inocente, claro, né? Sem conhecimento algum. Na adolescência entrou essa questão de crise. Daí ficou. Mas Deus existe? Eu queria acreditar que Ele existia. Eu queria muito acreditar que Deus existia. Porque dentro do meu coração, a palavra de Deus fala, né? Que Deus coloca a eternidade no coração. Meu coração pulsava por isso, por algo... Eu queria acreditar. Só que eu queria ver. Eu estava muito nesse meio. Deus falou comigo, mas não falou comigo. Então, eu ia na igreja todo domingo de manhã, escola dominical. Odiava que minha mãe me acordava de manhã. Confesso aqui. Mas agradeço a minha mãe por isso. Acordava cedinho, porque ela não queria só ir pro culto das 10. Tinha que ir 8 horas para a escola dominical, fazer todos os negócios. E era assim todo domingo, sabe? E nesse tempo de crise, em que eu questionei Deus, teve um momento em que foi o ápice do negócio. Eu fiquei muito mal. O termo depressão não é tão em alta como era naquela época, mas eu estava profundamente triste em relação a essa questão. E sim, era realmente sobre Deus. Tinha a ver com Deus. E um dia, no meu quarto, essas coisas só acontecem com você, irmão. Acontece não. Ela quer ver a assembleia. Um dia, no meu quarto, tem aquela coisa muito pessoal. Eu estava, acho que eu devia ter uns 15 anos, ajoelhei do lado da minha cama. As palavras que eu nunca vou esquecer, que eu falei em choro, em lágrimas, ajoelhada, foi: Deus, se o Senhor existe, derrama o teu poder, em nome de Jesus. E naquele momento, como uma onda, um vento, uma coisa realmente sobrenatural, coisa linda, aconteceu essa experiência. E não, assim não. Mas eu lembro que eu fiz como Isaías. Na hora eu comecei a chorar e pedir perdão. Ai, desculpa por ter duvidado, Senhor. Ai, de mim, sou pecadora. Mas esse dia que eu até estava falando, só um parêntese para encerrar essa parte da apresentação, que eu até falei isso para os adolescentes, que a experiência é muito boa. Porém, o processo é mais importante. Porque o fato de, desde o começo, os pais estarem acompanhando, minha mãe me acordar cedo, minha mãe podia falar, ai, coitada, ela tá com soninho. E tem muito disso hoje, né? Os pais deixa também descansar, deixa descansar, nossa, Verdade. Estudou, gente, faz mais que obrigação. Mas enfim, daí a minha mãe, ela teve uma parcela, então é todo esse processo de falar, leva, porque daí a palavra a semente vai sendo lançada, a semente vai sendo colocada ali, plantada no coração. Então, a experiência foi muito boa, até porque eu nunca mais tive isso. Mas ela foi importante na minha vida. E hoje, inclusive, eu falo, né? Mais lindo é aquele que acredita sem ver. Eu, no meu caso, eu sabia o que eu precisava. Eu precisava daquela experiência. Essa foi uma experiência de uma semana. Eu tive 7 dias, exato, de cada dia viver algo sobrenatural na minha vida. Então, isso foi magnífico para mim. E sou presbiteriana.
E você, Vinícius? Eu sei que você nasceu no lar cristão, tocou fogo na igreja. Olha, essa não vai se Essa vai ficar marcada. É o primeiro pitch de 5 minutos pra ficar. Era de Curitiba. Como foi o seu processo assim até isso? Curiosidades. Curiosidade, é uma coisa que você estava comentando, que a gente vê muito nos dias de hoje, e abordando alguns temas que a gente estava falando ali antes, que é a questão da experiência com Deus, né? Hoje a gente está nesse movimento do fast food, então as palavras têm que ser rápidas, as palavras têm que ser sem muito fundamento, ou sem muita base profunda, senão as pessoas pulam o próximo vídeo, porque não quero coisas densas, né? E o que eu falo para os meus jovens, minha geração, por onde eu vou, eu falo que falta é essas experiências. Que esses momentos sozinho no quarto. Por isso que Jesus fala, cara, quer falar comigo? Fecha a porta do teu quarto e nós a sós ali, a gente vai ter um lugar especial. E o legal é que a palavra fala, eu te espero lá. Ou seja, Jesus já está no lugar ali, sozinho, te esperando, ou na solitude, que é diferente de solidão. Então você não está sendo abandonado por alguém, você está tirando um tempo seu para então ter um momento com Cristo. Então é uma solitude. E nesse momento é o que você fez, é o que eu vejo que os jovens de hoje em dia, eles não têm mais essa capacidade de ficar em solitude com Cristo. Eles precisam ter mais movimentos e barulhos e agitações para então eles focarem em alguma coisa. E perde foco muito rápido. E se focar, né? E se conseguir focar, né? E esse momento é que eu falo, e daí eu trago uma palavra assim que é muito forte nesse ano que a gente está trabalhando, que é assim, fogo do céu, Deus está descendo, Deus derrama fogo do céu. Fogo no altar tem, então quando eles construíram o tabernáculo, as 3 etapas, o Deus que derramou fogo, digamos lá no tabernáculo. Mas quem levantou o altar foram os homens. Então a nossa geração, o problema não é fogo. A nossa geração, o problema é levantar o altar. Quer ter tempo de maturidade com Cristo, tempo de qualidade com Cristo, que daí que começou esse movimento, que eu era na igreja, estava na igreja desde criança, mas é aquele momento que meu pai vai, eu vou, né? Meu pai vai, eu vou. Então se meu pai vai, eu vou. E a gente fala, né, que Deus não tem netos, né? Tipo, Deus tem filhos. Então não tinha que me colocar. Meu pai era, claro, filho de Deus, mas eu não podia ser o neto, eu também tinha que ser filho. E aí foi desde criança, aprendendo esse processo, que eu tive um momento como o seu, aonde eu falei, não é possível que o meu pai está nesse movimento, está com esse vento impetuoso que você falou, e todo esse movimento, e eu aqui acompanhando. E ainda como criança, tá, gente? Isso é muito foda. Por isso que eu foco muito no Ministério Infantil, minha irmã também no Ministério Infantil. Ah, é? Porque é Tia Bica. Se alguém não conhece, é Tia Bica. Eu não sei se é a mesma coisa. Lá no Sergipe nós temos bica, é um cano furado. É bica de água, né? É tipo isso. É porque o nome dela é bíblico, é Abiqueila. Aí para as crianças... o nome da sua irmã? O nome da minha irmã é Abiqueila. E como as crianças não conseguiam pronunciar todo o nome... Vinícius, seu pai estava chateado com ela, velho? Não, se eu for falar o nome da minha família... o meu é mais comum, todo mundo pergunta, mas... Não posso citar o da minha mãe. Meu pai tem, nós temos... Brincadeira, Vinícius. Nós temos Maressa, minha mãe é Neumira, minha irmã é Abiqueila. Aí eu tenho Nauma Sulamita, Reuel Caleb, Azaf Benjamin... E aí por aí vai. Todo mundo fala, você é filho. Hendrick Lohan e por aí vai. E eu sou o Vinícius. Sabe um adendo rapidão? O nome do bisavó, dos bisavós do meu primo, o nome deles era Doroteio e Invenção. A gente lá, tiroteio e invenção. Sério. Não, é interessante ele falando, né? Como se o nome dele fosse... Tem que jogar na roda. Nome bonito, chega pra soar. Acho que eu não conheço o Janderson. Também não, o Janderson esse é primeiro. É bom, né? Você é um indivíduo único, né? É um indivíduo único. Muito. Mas eu me livrei, o nome era pra ser um pouco mais complicado, tá? Era pra ser a junção de dois... Bem pessoal, agora outra... Romeu deu um nome bonito também, né? Era pra ser a junção de 2 avós, então eu tenho um avô, um avô dos meus 2 avós, eles eram Anísio e Altamir, meu nome era pra ser Amitaísio. Então, a gente fica com o Vinícius, que é melhor, né? Eu tô melhor que minhas irmãs, vai. Obrigado, Vinícius. Então, quando criança, a gente teve esse movimento de encontro com Deus, e foi isso, no secreto, no silêncio, botando um louvor lá que eu gostava, sempre tentando ser músico, vendo o pessoal ser músico na igreja, tentando buscar e tocando as primeiras notas ali,
navegando naquela época com David Keelan e outras coisas. E a gente ia mergulhando naqueles louvores, até que eu tive um encontro igual esse. E aí, quando criança ainda, acho que virou uma chavinha na cabeça, que é o que você falou. Você sabe que é bem interessante. Eu estava até falando um pouquinho antes com o Janderson. Hoje eu recebi um áudio de uma adolescente, inclusive ela colocou Rafa do céu. Daí meu coração já dispara, né? Daí ela falou, posso gravar um áudio? Eu falei, que seja curto, né? Pra ir rápido, né? Outro podcast ali no meu áudio. Daí ela gravou um áudio de 3 minutos. Mas de algo sobre isso que a gente está falando, porque inclusive eu falei na semana passada que é legal você ter referência de liderança. É muito bom você olhar, Vinícius, nossa, quando eu crescer, eu quero ser um líder, um tal. Você olha para a pessoa e fala, nossa, olha a fé dele e tal. Só que o que eu falei para cada um, Deus é tão maravilhoso que a experiência que você vai ter com Deus, ela é singular. Ela é única. Não ouve a minha história, mas não pense que não busque a mesma coisa, porque ela vai ser única com você, né? E nesse áudio hoje, que me alegrou muito, foi antes de vir para cá. Legal. Ela disse que ela era a única da família que estava afastada de Deus. E ela recentemente começou a frequentar o nosso grupo, faz 2 semanas, porque antes ela não podia, ela trabalhava no horário. E agora ela começou a frequentar e ela falou que ela estava lavando a louça, com o louvor tocando. E naquele momento ela falou que as pernas não sustentaram. Ela teve que cair de joelhos. E ela sentiu fortemente a presença do Espírito Santo. E ali ela se sentiu muito amada. E o Senhor claramente deixou claro, volta para casa. E ela falou isso, ela falou, desculpa, choro, né, tudo mais. E ouvindo isso, como o Vinícius falou, é isso que falta, porque a gente está vivendo numa era cética. Tá demais isso. Não se crê mais, né? Que realmente Deus está movendo, que Deus está fazendo no nosso meio. A gente estava falando, inclusive, da Universidade de Asbury, o que aconteceu, o que está acontecendo lá. Esse movimento tão lindo. É genuíno ali, você vê que coisa mais linda. Você falou de cantores, né? De bandas. Foi exatamente. O Ângelo Basso, ele é carismático, né? Da igreja carismática, ele é teólogo carismático, e ele falou que quando teve esse acontecimento, ele fez questão de ir lá, né? Ele também é podcaster também, aí ele gravou assim, pessoal, tô indo para lá, né? Aí ele foi, tá chegando lá, ele fez um stories, ele veio assim, estou lá, tô guardando o celular, à noite eu dou o feedback para vocês. Aí quando ele foi à noite, ele fez uma live com a esposa dele, que é chamada Carol Basso, ela dá aula de história da igreja, aí ele falando assim que, tem cantores famosos aqui, só que eles vieram aqui para estar querendo compartilhar o que está acontecendo aqui. Só que assim, eles deixaram o celular tudo na portaria lá, né? E eu estava falando para ela que tem um escritor, um teólogo bem famoso, o sobrenome dele é Kina, e ele era o porteiro, né? Então assim, foi um acontecimento genuíno, não sei se ainda está acontecendo lá, que quem ia para lá ia para não experimentar, mas para viver aquilo ali, né? E o que eu falei para Rafa assim, que o que me deixou mais feliz é que é uma universidade onde todo mundo diz assim, mas você entra na faculdade, na universidade você fica frio, você fica isso. Então a gente temos que ver o lado bom dessa história, que é uma universidade, né? E é o fundador, o Asbury. A história dele é de avivamento também. Sim, o Mike Shea, que ele é do ministério aqui em Londrina, pertenceu há muito tempo à casa Davi. Ele estava falando sobre isso. O fundador, a história da faculdade passa por esse avivamento de tempos em tempos. Mas assim, ouvindo a história da Rafa, e a do Vinícius também, nessa batalha, e quando você recebe feedback, essa história, você fala, poxa, tá valendo a pena. Alguém está sendo despertado que vai despertar outro alguém, que vai despertar outro alguém, que vai ter a chama no coração acesa e querer propagar esse amor que bacana. Não tem medidas, né? Nas pessoas mais próximas, Vinícius e Rafaela, e obviamente também o Vinícius e o Romildo, eu tenho sempre uma impressão que eu tenho uma referência de amizade através da história de Jonatas e Davi.
E a minha referência é, exegeticamente falando, de pessoas, de teólogos, né? Pegando as ideias minuciosas que tinha naquela história e saltava quando você via a história. Que é o que... Hoje em dia você não tem umas pessoas que têm uma amizade genuína que vem através de Deus. Praticamente ele enganou o rei para ajudar seu amigo. E seu amigo, quando foi rei, lembrou de promessas que ele fez a seu amigo. Então, assim, qual é a amizade genuína que nós vemos aqui? E agora eu vou dizer para vocês, vou levantar essa bandeira como cristão. Amizade genuína você vai encontrar muito dentro da igreja. E eu acredito que, assim, o trabalho que vocês dois fazem é chamar a atenção para esses jovens, dizendo assim, porque assim, se Deus não existe, tudo é permissível. Já dizia o romancista russo Dostoiévski. Então, assim, a moral que vem de Deus, que nós acreditamos que vem de Deus, tem que partir para esses jovens entenderem isso. Que a preocupação com o nosso próximo é um mandamento, amar o próximo. E amar o próximo é ser amigo, e não ser conhecido, não ser colega. Amigo. É um estágio diferente. E eu vejo o trabalho de vocês, eu estou bem em casa dizer para vocês que é muito massa. Porque eu brinco, eu sou da internet mesmo. A Rafa é da internet também, ela conhece também. Cara, sinceramente, velho, nós vemos que jovens, quando tem um encontro com a palavra de Deus, ou pessoa... Nossa, velho, é um estouro mesmo. E outra, quando tem aquela vivência real... Cara, é muito diferente, velho. É muito diferente mesmo. Então, assim, parabéns, velho. Tá? Que nós possamos sempre não colocarmos, mas nós temos canais, né? Está à disposição. Estamos à disposição para, né? Falando sobre amizades, eu sempre falo para os jovens, eu falo, tem amizades que você chama para o churrasco, tem amizades que você chama para o cinema. Pode me chamar. Tem amizades que você chama para estudar, mas tem máximo 2 pessoas que você chama para suas batalhas espirituais. Sim. Ou para o seu dia a dia. E você precisa ter essa pessoa. É difícil você ter 2, tá? Eu falo, é difícil ter 2. Sim. Que compra a sua batalha, que anda uma milha a mais. Como meu pai fala, quer conhecer uma pessoa, como um saco de sal com ela, que vai demorar muito. Meu pai falava isso. E é verdade. A amizade, ela tem que ser construída no dia a dia, na rotina. Por isso que a igreja, ela dá essa... tangibiliza muito a amizade, a comunidade, a unidade. Porque a gente vivencia um com o outro todos os dias, nos problemas, nas dificuldades, nas alegrias também. Hoje eu posso contar isso, Vinícius, com muita alegria, né? Nós vemos nossa comunidade crescer e tal. E eu e a Rafaela e o nosso pastor Henrique, nós já teve culto que era só eu, a Rafa e o Henrique, né? A Rafa tocando. Não tocando, entendeu? Eu não sei tocar. Não é verdade, é verdade. Exato. Mas nós vemos... Assim, ó, tocando. Eu fazia um barulho, gente. Mas nós vemos como ela está hoje, entendeu? Nós estamos gravando um podcast. Nós temos um baterista que todo mundo, quando acaba, a gente fala assim, poxa, mano. Nós temos um cara que toca. Nós temos um cara que toca violão. Nós temos um cara que toca violão, que é o presbítero aqui. Poxa. Então, assim, nós ficamos felizes nessa história que Deus está construindo. Verdade. Imagine você, tem 2 anos que você está aqui. Né? As pessoas que estão convivendo com você, ver a evolução que está tendo, é Deus presente. Como a Rafa falou para mim no começo, quando a gente estava fazendo o feedback aqui, assim, eu não consigo não ver Deus na história dessas situações que está acontecendo aí. Entendeu? Sim. E entrando diretamente agora nos assuntos, vocês tiram um pouco. Pau ímpar. Vinícius, né? Eu vou lançar a pergunta e vocês vão... Mas eu acho que é coisas... Eu sou de casa, né? Deixa eu ver quais outros argumentos eu posso... Eu acredito que são coisas comuns, porque por um acaso a gente se encontrou numa lanchonete e começamos a bater um papo. É verdade. E eu vi que os assuntos se entrelaçavam. Eu falei, Vinícius, não está muito diferente das coisas que têm acontecido no Ministério Jovens da Igreja com a Rafa lá. E você toparia bater um papo sobre isso? Aí ele falou, top, vamos alinhar isso. E assim, qual o maior desafio de vocês como líder de jovens que vocês veem os jovens enfrentando e como o ministério também enfrenta isso? Eu não sei se é o maior, meu Deus, não sei se é o maior. Ou o atual, digamos assim. Mas... Para você, né? O que você tem. Eu acho que o pessoal... Assim, consegue numerar, então? Muito. Acho que um dos pontos principais, vamos colocar assim, é a frieza espiritual pela falta dessa qualidade de tempo em solitude com Cristo. Então,
muitas experiências em picos, Sim. né? Então montanhas e vales, só que o pessoal tem picos muito curtos e vales muito grandes. Então eu gosto de falar, as noites dos jovens estão cada vez maiores e o dia que é luz estão cada vez menores. Preocupações, desafios, trabalho, empresa, namoro, relacionamento, amizade, tudo isso é muito evidente. Hoje, na minha época de adolescente, não era tão gritante, mas agora está sendo bem forte isso. Depressão, complexo de inferioridade, e a gente começa a entrar em toda essa gama aí. E é o vale que permanece. Né? E é o vale que permanece. Por quê? Faltas de pico de relacionamento com Cristo. Então aí entra a frieza espiritual, que eu voltei a falar naquele ponto inicial. Que o fogo, Deus está com as mãos derramando oportunidades, presença, relacionamento. As mãos de Cristo estão estendidas sobre a igreja, isso é fato. Há esse movimento que a gente falou da faculdade. Esse movimento pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar. As mãos estão estendidas. Mas agora, quem se dispõe a ir e a fazer esse contato, que eu falo que é o levantar ao altar, que é o seu devocional com Cristo, é o seu relacionamento com quando Cristo. Ninguém está vendo, né? Isso, porque aqui na igreja é dia. Vamos usar essa metodologia. Na igreja é dia, no grupo de jovens é dia, no retiro é dia, na escola dominical é dia. Mas quando ele chega em casa, talvez a família dele não tenha a mesma pegada ou a mesma intensidade de cristã que ele tem aqui. Aí vira noite. Aqui, junto com os jovens, é dia, porque ele tem esse relacionamento, todo mundo indo para o mesmo caminho. Mas talvez o namoro dele não é, aí vira noite. Então, o que acontece? Em picos, ele tem esse momento de dia, de fluência em Cristo, de estar fluindo, né, nessa parte espiritual. Mas quando ele chega lá em casa, na faculdade, na escola, o ambiente o transforma, ele não está conseguindo transformar o ambiente, que é o que você falou sobre a faculdade. Muitos estão sendo engolidos pelo ambiente, eles não estão conseguindo influenciar o ambiente, estão sendo influenciados por aquilo. Aí seja pelas mídias sociais, seja pela roda de amizade, seja pelo conteúdo que está sendo abordado, seja pela teologia fraca, pela palavra fast food que ele tem no TikTok ou qualquer outras redes sociais. Isso não dá base para a fé dele. E daí ele não tem uma apologética de defender a sua fé. Pelos influencers cristãos, né? Que é tão... Tipo assim, pregam uma coisa, mas age de uma outra forma. Então, na cabeça daquele que está vendo, vai falar, é normal. O preocupante é que nós deixamos de escutar nosso pastor para escutar influências digitais. E debate com o pastor. Que o debate é raso, porque é influenciado pelos os influencers digitais. Você sabe, eu vejo dois extremos. Aquele que é palavra, e ok, mas assim, é só isso. E aquele que é experiência. A palavra não diz que a gente peca por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. São duas coisas que elas precisam caminhar juntas, né? Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Você tá aqui, Romildo, quando acontece o mosaico, o Abner também tá aqui, o Janderson já participou. Eu não tenho problema nenhum de tornar o ambiente criativo, de tornar uma vibe gostosa pro jovem, deixar aquela iluminação que eles puxam. Ok, pra mim não tem problema. O meu problema é quando a palavra não é pregada. Quando não tem profundidade na palavra. Entendeu? É uma coisa que eu tenho feito com eles, para eles trazerem a Bíblia física. Eu tô nessa também. Né, Abner? Você também? Tá aqui, ó, Bíblia física. Porque você fala, abre. Daí, cara, é muito fácil esse negócio. Tem que conhecer. Tudo bem usar o celular? Tudo. Mas eles precisam conhecer, saber, manusear a palavra de Deus. Então, assim, temos que conhecer a palavra com profundidade, também o poder de Deus. A gente precisa unir isso aí de uma forma equilibrada. E, para mim, tudo bem. Igual eu falei, a questão do ambiente tá legal. E como Vinícius, eu também penso isso. Falta profundidade. Aqui é uma coisa... E, gente, líder de jovem vendo os stories, né? Tem hora que eu falo, gente, dá até um negocinho assim no coração, sabe? A hora que você vê os adolescentes fazendo postagem, mas ele não tava no canto chorando ontem. Que é isso? Ele não... Como passou tão rápido? Por que foi assim? Então, ele se adapta ou passa muito rápido. É como fala, né? Fumaça. Parece que passa. Então, assim, a gente tá nessa luta... É uma batalha para trazer a palavra de Deus de forma cristocêntrica, que Jesus seja realmente pregado, o Evangelho seja pregado, e também trazer essa questão do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça, do juízo, que faz mover, igual aconteceu com essa jovem hoje, que a família dela está muito feliz, né, dela ter vivido isso, está falando volta para casa.
e sobre entrar nas faculdades e na escola, no começo desse ano a gente iniciou um projeto e começou com os adolescentes a princípio, que chama Before School, antes da escola. Muito bom. Onde a gente trata de questões que talvez eles ouçam dentro da escola. E por que desse projeto? Porque eu pensei assim, se ele vai estar lá dentro da escola, ele vai estar ouvindo, ele tem que se preparar antes para ouvir, ele tem que ter argumento para isso. Para ideologias que fogem daquilo que a gente crê, do que prega a palavra de Deus. Então o Before School ele veio para isso. Então em janeiro a gente pegou os adolescentes, os filhos da igreja mesmo, os pais que concordavam sobre o tema, mostrei a pauta, beleza? E a gente preparou e foi muito bacana. Falamos de ideologia de gênero, falamos cada pauta assim que pode ser falada, tratada. Por quê? Porque a hora que eles ouviram, falaram, opa, eu vi isso. E sabe aonde? Dentro da igreja. Por quê? Porque a gente precisa ensinar a cosmovisão cristã sobre todas as coisas. Então, o que a palavra diz, a palavra de Deus diz sobre esse assunto? O que Deus acha sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre isso, sobre isso, sobre isso? Então, é isso que a gente precisa ensinar. Porque daí, eu acho que se a gente se antecipa, é melhor. Isso chama prudência. Você se antecipou. Agora, tá lá eu acho mais difícil. Porque, eu vou te falar, dentro da escola rola muita coisa. Sim. É muito papo pesado. É muita e aberto assim para falar. Escancarado. Uma prova disso eu acredito que também você deva receber. A gente recebe, às vezes, uma galera aqui, assim, totalmente desorientado, não sabe o que quer, não sabe quem quer ser, não sabe para onde vai, não sabe se tem futuro. É assustador, assim, quando se depara com algumas situações. Você fala, gente, quem está tendo tanto acesso a essa rapaziada, essa meninada, para estar assim, além das mídias, entendeu? Porque eles passam boa parte do dia longe da família, o contato na igreja às vezes é 1 ou 2 vezes por semana, e eles vão para o Vale da Batalha. E lá no Vale da Batalha é complicado, porque o que acontece geralmente que eu percebo? Se eu não me tornar eu não vou ser aceito pela galera. Essa é a crise do adolescente. Ele quer fazer parte. Quem não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer fazer parte. Eu me lembro que para fazer parte da minha galera que eu caminhava na escola, eu só me lascava. É normal. Porque eu sentava com a turma do fundão. Só que tinha alguns do fundão, eles estavam ali, mas eles estavam ligados. Notas boas, chegavam em casa, estudavam. Eu achava que a turma do fundão, descolado. Só que eu não fazia o dever de casa, então eu me lascava. Me lascava no final do ano. Vivia atrasado um bom tempo para ser aceito. E não é diferente da galera de hoje. Eu sei que assim, é bem complicado mesmo, porque assim, a vida que a Rafa teve, que o Vinícius teve, que o Romildo teve, que eu teve, são contextos totalmente diferentes, né? São digitais totalmente diferentes. Eu até falo para todo mundo, né? Lá no trabalho, né? Eu tinha um grupo que eu trabalhava à noite, tinha um grupo que eu trocava ideia com eles. Juntei com eles, tinha moral com eles de brincar. Falei, bom, se tem moral de brincar, não tem moral também de falar sério. Aí juntei com eles na madrugada, começava umas 2h20 e tal. Aí trocava ideia com eles, aí falava para eles. Tem um cara lá que começava uma área lá a fumar e tal. Aí ele falou, irmão, como era que você fumava? Eu falei, nunca botei nenhum cigarro na boca. Nem acendi pra ninguém. Ah, mentira. Eu falei, putz, velho. Por que você acha que eu já coloquei? Com esse visual assim, eu falei, não quer dizer nada. Eu falei, eu nunca coloquei um cigarro. Maconha eu nunca coloquei. Ia pros shows de metal mais pesados lá da cidade. Quando o cara me oferecia qualquer coisa, eu falei assim, não ofereça nada. Quando eu quiser, eu vou você e peço. Beleza? Sempre foi assim. Até um dia que eu cheguei... O cara, era uma banda que ia tocar lá, e ele foi o mês todo ele querendo saber, o mês todo. Nossa, vamos lá, vamos. Antes de começar o show, ele encheu a cara de cachaça, tava lá na frente do show lá no chão caído. Eu falei, é assim que você quer viver, velho? O show que você esperou um mês, curtiu o show. nem curtiu. Aí eu falei, tá vendo? É isso, eu não quero pra minha vida isso. Já queimou a largada. Isso, aí eu vou voltar àquele assunto que nós estávamos comentando. Não é chato, não é pesado você querer ouvir pessoas
que está querendo cuidar da juventude. Não é chato, não é pesado. Só estão querendo cuidar. Só isso. Querendo respeitar, que você, tipo assim, quer ser alguma coisa? Beleza, nós só queremos cuidar de vocês. Entendeu? Então, assim, não é pesado. E sei que as mídias sociais vão dizer o contrário. Eu sei que eles vão dizer o contrário. Por isso que existem pessoas que gostam de cuidar dessa geração, que são chatas mesmo. Só que tem pessoas que têm paciência para cuidar. Você viu que ele chamou vocês de chato? Eu percebo que eles pagam o preço que talvez nós que deveríamos estar pagando, no sentido de instruí-los. Se eles estão compartilhando isso, vamos informação também cristã, por que não? Sim. O que ela falou de preparar antes, a gente tem um projeto que é o Apolo, foi o Apolo 22, agora o Apolo 23, falando sobre apologética mesmo, defesa da fé. Tentando pegar vários temas, igual você fez, e tentar embutir isso no dia a dia. Tem vou citar Mike Tyson aqui, mas tem um filme do Mike Tyson que ele fala assim, ó, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Até você levar um soco na cara, você tem um plano. Depois que você levou um soco, você perde o rumo, você tem que recalcular a rota de novo. Antes de levar o soco na cara, antes de pecar, antes de cair numa roda de conversa, entrar numa faculdade que você não tenha conteúdo, não tenha know-how, não tenha uma estrutura para responder sobre aquilo, se prepare. Muito legal essa estratégia, porque assim, Cristo nos criou não para a gente ficar dentro só das igrejas e estar no nosso mundinho, dentro da nossa bolha, porque aqui, vamos usar o termo, não é fácil, mas é um pouco mais fácil estar aqui. Mas quando a gente sai dessas quatro paredes e vai para o mundo, a gente vai para o meio do caos. E quando Jesus chama os seus discípulos e fala, ide por todo mundo, quando ele está falando todo o mundo, é todos os lugares aparentes. E esses lugares não terão clima como igreja, não terão pastores abraçando, não terão jovens abraçando. Entrou na faculdade agora, faz 2 semanas que está em aula. Eu falei, ele e a Duda na mesma faculdade, falei, se preparem. Se prepare. Falei, agora vocês estão indo pra Como guerra. É isso aí. Agora é lá. Porque daí eu falei, ainda você vai se sentir um alienígena. Porque é diferente, eles não estão habituados com esse meio. Por quê? Porque aqui é a semana inteira a programação junto, a galera junto e tudo mais. Né? Acolhe, ajuda. Mas aí tem 2 pesos e 2 medidas agora, porque antes, na minha época, vou dizer assim, nos humildes aqui, minha época. o pessoal batia muito nos cristãos, no jeito que a gente se vestia, se comportava, o jeito que a gente falava, as pessoas nos marcavam muito por isso, era muito bullying em cima disso. Hoje, o ser cristão está sendo banalizado. Não, mas eu também sou cristão. E daí a pessoa segue uma linha totalmente de qualquer forma, de qualquer jeito, e eu sou cristão também. Então, quando chega na faculdade, se os jovens não tiverem bem marcados na palavra de Cristo, por isso que a palavra é fundamental, o que é a Bíblia, né, o que Cristo diz sobre essas coisas, as pessoas são levadas por esses movimentos, por esses momentos, essas palavras de eu posso agir do jeito que eu quiser e ser cristão. E aí vem essa cortina de fumaça sobre os jovens, os adolescentes e tudo isso, que se eles não tiverem um pé fixado mesmo na palavra de Cristo, eles são levados, eu posso fazer qualquer coisa e ser cristão. E é o evangelho nada a ver. Isso não tem nada a ver, né? E João Calvino vai dizer assim, um dos livros dele, que diz assim que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, esses adolescentes, eles tiram, igual você falou, da referência, isso é muito importante ter referência na igreja. Por isso que o pastor da igreja tem que ser referência, o líder jovem tem que ser referência, tem que ser muito trabalhado isso. Porque essa referência é que vai nortear muitas vezes as decisões. Ele está perto de ir para um show e naquele show ele vai dizer não para muita coisa, se ele tiver a referência no coração. Sim. Que é basicamente aqueles filmes antigos, o que Jesus faria no meu lugar? Qual é a decisão? Mas, cara, se a gente trouxer isso para a nossa realidade, é isso. Então, o que falta para nós? Referência. Claro, Cristo é a nossa referência, mas no dia a dia, na convivência, no que fazer, como lidar, como ter essa situação, como ir para as redes sociais, como defender a nossa fé nas redes sociais, como pegar o nosso Instagram, TikTok, pode fazer dancinha de qualquer jeito, mas que tenha uma profundidade naquilo que você passe além do momento. E aí, sabe o que eu vou te falar? Uma coisa que acontece, as pessoas estão sedentas por pessoas assim, que não são vazias, elas estão cheias. Aí vem a palavra de Cristo. Tu és uma fonte inesgotável, de ti vão sair rios que fluirão. Ou seja, a água que eu recebo de Cristo me enche para que eu possa transbordar sobre outras vidas. E aí que esses jovens adolescentes chegam na faculdade
E o ambiente não muda eles. Eles mudam o ambiente, porque eles têm fonte de água viva. Se eles não entendem que eles são fonte, que eles são referência, que eles estão preparados para ir para a guerra, que eles estão preparados para ir para o caos, e eles são a transformação da sua sala, ele tem que ser o diferentão mesmo, ele tem que ser o alienígena, ele tem que ser. A gente não é dessa terra, pessoal, a gente está aqui de passagem. E às vezes entra na faculdade, igual fala, né, o detetive, como que é o secreto? Agente secreto. Agente secreto. Fica quietinho na dele, não, você não pode... Cristão o professor 007. falou tal coisa, nossa, o professor falou tal coisa, nossa, sobre isso eu nem vou falar o que eu penso. Melhor eu ficar quieto, senão eu vou ser destruído aqui. Mas se tem conhecimento bíblico, se tem uma igreja que é focada na palavra de Deus, que aquilo foi pregado de forma que aquilo entrou no coração, enraizou, criou raiz, Verdade. cara, não tem como, ele vai estar preparado. E ele tem que estar caminhando com a liderança, ele tem que estar sendo discipulado, ele tem que estar sendo cuidado, né? O acompanhamento. E depois procurem um blog chamado Descontradizendo Contradições. É do pastor Pipe, já esteve aqui, pastor da comunidade Golgota em Curitiba também. E ele começou esse blog porque um membro, uma ovelha dele, fizeram perguntas para ele sobre a fé cristã e ele não soube responder. Aí ele falou, beleza. Aí todo dia ele postava alguma coisa defendendo. Legal. E hoje ele é apologeta, né? Ele trabalha muito a defesa da fé cristã, é um trabalho muito bom, né? Mas é um blog que eu deixo para a galera aí acessar depois, Descontradizendo Contradições. Olha, tem uma coisa que eu já aproveitando, não sei se vai botar assunto, vocês não me param nem que eu falo, hein? Não, tem uma coisa que a gente fala, você falou de criar raiz, me liberou aqui uma coisa. A questão da raiz, ela ser invertida, né? Que as raízes tocam as coisas do reino e não apenas as coisas naturais. Então essa árvore, quando ela cresce invertida. Que os ramos, né, as raízes, elas crescem em Cristo, nas coisas de Cristo, nas vontades de Cristo, nos planos de Cristo, nas vontades que Cristo tem para as nossas vidas. E tudo aquilo que é natural torna-se consequência. Então eu brinco para os meus jovens, eu falo, o que você quer ser quando crescer? Os marmanjos maior que eu já. Aí eles falam, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser não sei o que. E tem um lá que fala, quero ser mecânico. Aí eu peguei esse piá e falei, cara, legal, você quer ser mecânico. Como que é isso? Eu quero fazer um curso Senai, não sei o que, não sei o que. Falei, legal. Eu falei, cara, e na igreja? O que você quer ser? Como assim na igreja? Tipo, você não quer referência de pastor? Você não quer ser um líder de jovens? Você não quer ser um líder de uma célula? Você não quer tocar um evangelismo urbano, alguma coisa? Aí eles bugam, eu falo, cara, imagina, você é um mecânico lá, cheio de graxa, apertando, você não sabe como resolve aquele maréia, ou aquele Eu tenho um Peugeot. amigo que tem uma areia. Eu lembrei dele agora. Aquela bomba na tua mão e você fala, Jesus me dê, Jesus conhece. Gente, era toda semana quebrando. Aí de repente eu falo, imagina você, um mecânico, mas cheio de Deus, Deus te derrama conhecimento, estratégia para você arrumar aquela bomba, sai lá, coisa linda. O que é? Ser um médico, mas cheio do Espírito Santo primeiro, depois o médico fazer a cirurgia. Um advogado, mas cheio do Espírito Santo, com todos os argumentos possíveis, que na frente de um juiz você não vai ter para onde, porque Cristo vai te dar a ciência. Então eu falo, mais céus e menos terra. Então eu falo, cara, você tem que entrar na faculdade, você tem que se formar. Não estou falando para você não ser nada. Seja algo sim, mas primeiro, que a sua raiz esteja em Cristo. O que Cristo te chamou? Qual é o seu ID? Faça primeiro o reino e depois sim, esteja na faculdade. Porque da faculdade vai ser algo natural na sua vida, não vai ser algo principal. Porque o principal na sua vida, você é o quê? Testemunha de Cristo. Então, está sendo uma carta sendo lida por todo mundo, por onde é que você vá. Então assim, primeiro o reino do céu. Acho que essa é a... Tudo que você faz Isso. é a glória de Deus. Tá? Eu tento despertar isso neles. Céu. Primeiro céu. Primeiro parece céu. que tem desde o começo, quando a gente começou a falar, parece que existe uma divisão. Tô na igreja, é assim. Eu saio da igreja, é assim. Tirei a capa. Tirei, né? Então, É bem assim, isso. cara, tem que falar assim, você vive isso. Ele precisa viver o evangelho no dia a dia, ele precisa viver o evangelho dentro da casa dele, precisa viver o evangelho dentro da faculdade, dentro da escola. E como o Janderson disse, um jovem, Agostinho fala, né? Tua palavra feriu o meu coração e desde então, te amo, né? Não tem como não amar. Por quê? Porque se você, o líder, e olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que tem líder que não acredita na palavra de Deus, cara, só pode. Ele é tão autossuficiente, ele acha que tem a ver com ele, que ele faz o que ele disse, o Vinícius falou, que cria o negócio fast food, aquela palavra rápida, legal, falou, é meio emotivo, questão de autoajuda, acabou, a pessoa vai embora. Então, assim, esse líder não acredita na palavra.
Porque se a palavra é pregada e quem transforma é o Espírito Santo, não tem a ver com o líder. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Vinícius. O nosso compromisso com Cristo, com Deus, é ser fiel à palavra. Porque a gente acredita que quando a palavra é lida, Sim. vidas são transformadas. Então, uma parcela de termos jovens ainda, frios na fé, é porque a palavra não está sendo pregada nos púlpitos. Concordo. O C.S. Lewis vai dizer assim que nós somos como Deus opera nos seres humanos através dos seres humanos. Ou seja, nós somos espelhos ou portadores de Cristo, ou portadores da referência, ou a porta de escape para alguém. Pequenos Cristos. Então, quando o C.S. Lewis fala isso para mim, é isso que você falou. A gente perde um pouco a referência de ser líder lá fora também. De ser um cristão lá fora, de ser um jovem cheio de Espírito Santo. Isso é muito legal, porque quando as pessoas olham e falam, tu é diferente mesmo, hein? E eles querem conhecer isso, que é a curiosidade que você teve lá no começo. Sim. Se a gente começa a despertar as curiosidades, não por aquilo que a gente fala, mas por que a gente a pessoa ela é mudada, muda tudo o cenário. Não é muito de eu falar, é muito de eu viver e ser. E a nossa geração precisa mais ser aquilo que a gente está dizendo e que está pregando. E a parte da liderança, muito erro é nosso mesmo. Que muitas vezes a gente fica tão na defensiva, o mundo é tão gigante perto de nós, as tecnologias, eu trabalho com metaverso e tantas outras coisas nesse mundo assim, e eu vejo o quanto cada vez mais a tecnologia está afastando o relacionamento entre pessoas, né? Cada vez mais. E é uma estratégia do que? De tirar os jovens da igreja, porque ele fica cada vez mais plugado no game, mais plugado no metaverso e não vem ter relacionamento, toque físico, né? O abraço. Você já viu a igreja do metaverso? Sim. Não está conseguindo Posso lidar. não comentar? É bom. Posso não comentar sobre isso? Obrigada. A crítica foi pesada mesmo sobre isso mesmo, por favor. No sentido de, em um mundo tão cheio de informações, mídias e conteúdo, como que vocês conseguem, de alguma forma, levar a informação para esse jovem? Não tem como excluir, né, as redes sociais, Sim. não tem como entrar dentro de uma bolha, coloca todo mundo dentro de um lugar só, gente, vocês não podem sair daqui, gente. Não, eu acho assim que essas pessoas é como se a gente pegasse elas como uma areia na mão ou um punhado de água na mão, e se você não informar elas como lidar com os problemas, como lidar com o que a sociedade está apresentando, com os problemas, é como se a água fosse esvaindo cada vez mais da sua mão até chegar um pouco e não tem nada ali dentro. E a liderança tem que se preocupar com isso. Não de reter as pessoas na sua mão, mas preparar que ela seja uma gota no oceano, mas que essa gota faça a diferença como um oceano inteiro. Que é o que a gente fala, Cristo na nossa vida é como se fosse um grande oceano. O problema é que a gente fica olhando só para a gotinha. Cara, Cristo pode nos revelar muito mais do que a gente tem. E o problema das redes sociais é isso. Como? Eu também gosto de trazer o físico, porque isso é uma experiência de aprendizagem. A psicologia vai dizer que quanto mais você escreve, quanto mais você lê, quanto mais você marca, quanto mais você anota, quanto mais você cria Kanban, que é aquela questão de passar de fase e tudo mais, quanto mais você tem essa similaridade manual, a sua inteligência cognitiva vai cada vez desromper mais e evoluir através disso. Então eu tento sim ir para o digital cada vez mais em tudo que a gente tem de possibilidades com conteúdos, não com aquela coisa de fast food. Pego a tecnologia ao nosso favor e trago referência. Mas em contrapartida, eu também trago o toque físico, o orar pelo irmão. O equilíbrio. Isso, tem que ter. Não só de uma coisa, não só da outra. A Duda mesmo, que frequenta aqui com a gente, é interessante, eu acho que a Duda trouxe 3, 4 jovens que falaram que chegaram até o mosaico pelas postagens dela. Então não tem como excluir, porque afinal todo adolescente, todo jovem tá toda hora aqui. Verdade. Poxa, então veja como um campo também, né, missionário. Então, porque daí a pessoa vai lá, vai passar você e vai falar, olha, nossa, olha isso que ela tá, olha esse grupo de jovens, olha o que tá acontecendo. Porque, cara, como eu disse, a gente é só instrumento. Só instrumento. Então, assim, a gente tá aqui para falar de Cristo. E quando é falado, quando Cristo realmente é pregado, é aquele negócio. Prega o evangelho, pode ser ali, ó, que os corações estão abertos mesmo para receber e tem que pregar. Teve um movimento aqui no Brasil, acho que começou no ano 2000, não sei mais ou menos o começo dele, mas no começo foi muito respeitado, nossa, era muita caravana de vários locais e tal, que era o Tribal Generation. Eu lembro. Ele tinha um evangelismo Goiânia, muito bacana. não, não, de Minas Gerais, do Algálvaro.
É do pastor Gálvaro. Então eles tinham um evangelismo muito bacana, que ele falava que eles tinham um banner no semáforo de evangelizar com os jovens. A frase era: não estamos aqui para te pedir nada, ao contrário, estamos aqui para te oferecer. Isso me marcou pra caramba, velho. Porque as pessoas quando chegavam para mim falavam: Jesus, mas o cara me prega uma perfeição que eu nunca vou chegar. Eu falei assim: você não entendeu a graça, então. Você não entendeu a graça. Verdade. O que eu queria dizer sempre com eles, que deveria sim ter uma placa, de novo, deveria ter uma placa na igreja dizendo proibir a entrada de pessoas perfeitas. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Verdade. Mas todos carecem da glória de Deus. Então, assim, nós não podemos chegar nesse ponto de dizer que quem está aqui são pessoas perfeitas. Não, pessoas que entenderam que vocês são pecadores mesmo, e por isso que nós estamos aqui, porque precisamos de Cristo. Eu acho que os jovens, eles têm que entender que eles precisam de Cristo. A gente falou de uma parcela da culpa da liderança, né? Culpa, vou fazer assim, sim. né? Mas eu No também sentido de que alguns estão comprometidos ou se desdobrar Isso, mais sobre, né? Agora Trabalhar. também tem a questão dos pais, Sim. Verdade, claro. a família. Eu fico muito preocupada, como a gente chegou aqui a falar, né? Pais que às vezes não acordam porque acham que o filho está cansado, estudou o dia inteiro, vai para a igreja agora. Lembra da música? Ou coloca a igreja como castigo, né? Agora você vai pro culto de jovens lá, ouvir o Vinícius pregar e pegar, botar fogo na igreja. Viu como ficou? Vai ler a Bíblia, viu? Fez tal coisa errada, lê aí Salmo 91 toda hora. Quer ouvir dessa história? Volta pro começo. Bota aí. Mas assim, é isso. Os pais preocupam também. Por quê? Porque ele tem que estar atento àquilo que o filho tá vendo, àquilo que o filho está assistindo. A confiança demais. Eu tenho uma filha de 4 anos, a Antonella. Eu tava fazendo as coisas de casa e ela tava assistindo um desenho. Daí eu ouvi uma frase no desenho, eu falei: o quê? Acendeu ali. Como? Como assim? Um desenho? Um desenhinho? Fofinho? Então, tem a questão dos pais. Os pais precisam ficar atentos a isso. Verdade. Não só falar: tô levando na igreja, tô fazendo a minha parte. Não, cara, lembra que a gente já falou? A gente falou o seguinte, que a gente vive o evangelho. Verdade. É todo dia, toda hora. Tem algo... Tomara que a minha filha não esteja assistindo mais Mariana. Mas que eu estou fazendo com a minha filha mais velha, a Malu, que é levar ela para correr comigo. Muito bom. E ela começou a falar... O Janderson falou que vai também. Eu vou orar por vocês e interceder por esse Mas momento. olha como a gente é referência. Porque daí eu comecei essa questão. Comecei a correr faz um tempo e tal. Eu falei: vamos. Daí ela... Será? Comecei. Daí agora ela monta a bolsa de treino dela. Legal. E hoje, pasme, ela acordou 6 horas da manhã. Uau. Ela foi correr comigo. Ela correu 3 quilômetros. E ela falando que ela tá gostando. E até o humor dela tá mudando. Muito bom. Vamos fazer o seguinte: se passar de 400 visualizações, eu vou com você correr. Opa! Vamos fazer publicar isso aqui agora. Quero muito isso. Mas daí é um incentivo. Mas Verdade. olha só, eu estou fazendo isso com a minha filha de 12. O que aconteceu? A Antonella de 4 começou a ver esse movimento. Eu nem pensei que ela estava vendo. Mas eles estão atentos ao que está acontecendo no movimento dentro de casa. Daí, eu cheguei na quinta-feira em casa, a Antonella: estou arrumando a minha bolsa de treino. Eu falei: quê? Ela colocou as luvas de boxe. Colocou uma roupa fitness, que era da irmã quando era menor. Muito bom. E ela veio treinar. E mais uma coisa, chegamos em casa, ela foi, treinou. À noite ela falou: qual é o meu pós-treino? Por Por quê? Porque com a Malu, eu falo com a Malu, entendeu? Falo: Malu, tomei isso como pós-treino, vou fazer o nosso whey, bater um negocinho aí, vamos ficar forte e tal. A Antonella. Então, olha só, eu mirei pra uma, tá com outra. Daí você vai falar: por que isso não faz parte? Vir pra igreja tá certo, tá em ordem, mas tirar o filho e se preocupar com que o teu filho também tá aqui, quanto tempo ele tá dentro das redes sociais, quanto tempo, o que ele tá vendo,
Cara, tem que te preocupar, mãe e pai que tá vendo esse vídeo, isso tem que te perturbar, tem que ser assustador, você tem que falar, meu, preciso fazer alguma coisa, tem que ser agora, você precisa fazer algo em relação a isso. Então começa da gente sair da zona de comodismo, eu sei, a gente chega cansado. Você tem filho? Não. Não. Você é casado? Não. Oremos. Tem uma amiga minha. Senhor, abençoe. A primeira ensino. Receba! Quando eu soube o sexo do meu filho, quando nós saímos da clínica, uma amiga minha me ensinou uma coisa que eu não esqueço, justamente do que a Rafa acabou de colocar. Ele falou bem assim, Jantos, educar cansa, mas é compensador. Então, assim, uma coisa que eu mais aprendi na minha família mesmo, meu pai, ele é de uma igreja que guarda os sábados. Era todo sábado, cara, religiosamente. 8 horas da manhã, tu tá lá. 8 da manhã, religiosamente. Eu aprendi um compromisso com a igreja muito bacana mesmo, essa responsabilidade de ir para a igreja. E assim, o que eu entendi foi quando eu cheguei aqui na igreja e os pastores ensinou que você está indo para aqui para prestar culto. Você está agradecendo a Deus. É o que é um local de culto. Todas as religiões têm seu local de culto, certo? Né? O candomblé tem seu terreiro, é conhecido como terreiro. O budismo tem seu local, sua igreja, seu templo, seu templo. Todas as religiões têm. O nosso é chamado igreja. Os maçônicos têm sua loja. Nós temos a igreja, que é o que? O local de culto, local de agradecimento, de adoração para Ele. Por isso que eu gosto da ideia de tudo ser voltado para Deus, música, versículo, a doxologia mesmo, as mensagens, tudo bacana voltado para Deus, nosso culto. Claro. Então assim, nós não estamos oferecendo nada que a noite vai oferecer, nós estamos oferecendo coisa sadia, algo que a gente sabe que é o amar ao próximo, é o nosso mandamento. A gente tem que crer no poder do Evangelho. Exatamente, nós temos que crer no poder do Evangelho. Que é pregado de forma genuína. E Deus está fazendo milagres. Verdade. Essa questão de referência, desculpa te cortar. Não, pode não. Assim, fugindo do espaço igreja, indo para a vida social. Eu trabalhei um bom tempo em escola de música. E a escola de música que eu trabalhava, os pais envolviam os filhos com atividades de cedo à noite para não perderem os seus filhos para qualquer tipo de coisa que viesse fazer eles a chorarem ou filhos a sofrer. E tinha semana, porque a minha preocupação era o quê? Eu, como professor dando aula, eu tinha que apresentar a evolução do que a criança estava aprendendo. E tinha dia que o aluno chegava lá, ele chegava com 2 sacolinhas assim, entrava na sala e falava, fecha a porta, professor, não deixa ninguém entrar. Falei, por quê? Hoje vai ser o nosso piquenique, eu quero contar para você a minha vida. Falava, não, tem que te dar aula, estou sendo pago para isso. Falou, não, eu preciso te contar, porque o que eu tenho para te contar, meus pais não me ouvem. Olha a questão de perder tempo não, ganhar tempo, ou né? substituir as coisas. Né? Exatamente, porque passar tempo com o filho. Cansado mesmo. Sim. Eu chego às vezes esgotada do trabalho. Assim, o que às vezes, muitas vezes, o que eu mais quero é ir pro sofá. Muitas vezes é isso que eu quero. Eu quero partir pro sofá, entendeu? Só que a gente precisa estar atento a isso. A gente está sendo visto, a gente está sendo analisado. E o que a Rafa falou, e o que você está falando, é o que falta dos pais hoje, é tempo de mesa. Eu coloco essa palavra, tempo de mesa. Que é aquilo que eu aprendi com os meus pais, que eu aprendi com meus avós, e que eu vejo que a galera não tem mais hoje em casa. Que é todo mundo na mesa, almoçando e jantando, na mesa, celulares desligados. Não é que o filhinho vai comer, liga ali um vídeo para ele comer assistindo, não. Tempo na mesa. Nesse tempo da mesa, aí é a hora do piquenique. Filho, como é que foi seu dia? Mesmo cansado, gente, não tem o que fazer. Mesmo cansado, mesmo... Hoje eu vejo minha irmã, que a gente fala do Ministério Infantil, ela tem 2 filhinhos, e 2 filhinhos já estão maiores do que eu, e eu vejo isso muito sendo aplicado lá, e é uma referência que eu tenho de família, né? Que a gente aprendeu com o pai, enfim, eu sei que o pai dele fazia isso. Mesa é sagrada, todo mundo junto. Mesa é para conversar família. E você ouve cada história, pelo menos eu ouvia cada história fantástica, do tipo assim, o primeiro interesse por uma menina. Poxa, coisas tão importantes para ele, né? Eu estou estudando, meu pai está me direcionando para isso, mas eu tenho tanta vontade de fazer isso. Coisas que talvez estava engasgado e o pai nunca ia saber. E ele estava tendo quem como referência? Eu que estava lá na sala de aula para dar aula
como eu tive um processo de conversão um pouco cedo, e eu não sou tão velho assim, deixar isso claro. Pega a minha idade, são mais uns 15 aí, pessoal. Eu tinha no meu coração muito sério essa questão de ser uma testemunha de Cristo que viesse a ser referência. Então eu parava para ouvir, eu parava para orientar. Falava, olha, eu não sou seu pai, não sou sua mãe, mas eu acho que você deveria caminhar por aqui ou buscar a orientação dos seus pais, sabe? Porque os pais estão deixando, igual vocês estão deixando os filhos à exposição a tanta coisa que está sendo... A internet, assim, te leva para qualquer lugar. O algoritmo, se não for referência boa... O algoritmo hoje te leva para aquilo que a sua carne quer, falando espiritualmente. O algoritmo nunca vai te levar para você ver um vídeo de restauração, de voltar para Cristo. Não, o algoritmo ele sempre vai trabalhar no lado carnal, que é o lado do desejo, o lado do consumismo, capitalismo, de gastar, de se aprofundar, enfim. Então, quando você entra numa rede social, o algoritmo ele já começa a ser traçado. E a partir dali, se você não começa a ensinar seu algoritmo daquilo que você realmente quer ver, ele vai te apresentar só aquilo que a sua carne quer ver, ou que o teu espírito está lutando contra. E é bem isso, meu. Quantas madrugadas meu telefone toca de pessoas pedindo ajuda. Isso é fato, isso acontece. Sim. É difícil, gente, a gente se dispor, ter esse tempo. Vocês têm filhos, é um pouco mais difícil. Mas eu falo assim, é nosso papel. A liderança, quanto mais é dado, mais será cobrado. E a gente tem esse papel de pastor com as ovelhinhas mesmo. E quando a gente pega ali Mateus 15, a gente vai ver que tem as 3 parábolas. E as 3 parábolas, algo se perdeu. O filho saiu de casa por conta própria. E isso a gente vê na igreja muitas vezes. E a gente tem que estar presente ou à espera dessa pessoa voltar pela sua consciência própria. Não é muito do que fazer, é muito daquilo que a gente plantou nessa pessoa. A outra vai falar da ovelhinha que se perdeu. Essa, especificamente, ela não emite som. É a fase que uma pessoa ela não consegue dizer ou falar o que ela está sentindo. Então, é as nossas ovelhinhas, os jovens e adolescentes, que eles não conseguem falar, não tem a voz, talvez em casa não tem voz ativa. O pai diz, cala a boca, fica quieta, você não sabe de nada. Quando chega na igreja, ela não consegue expor nada daquilo que ela está passando. Essa é a ovelhinha que o pastor tem que ir atrás e buscar ela para todo o rebanho. Quer deixar as 99 e buscar essa que se perdeu. Mas aí tem a dracma perdida, que daí é um objeto inanimável. Não tem voz, não tem ação, não tem vida. É aquela pessoa que já está, ou nunca teve uma experiência verdadeira com Cristo, talvez só veio com a onda, ou olha para a igreja como uma comunidade, como um clube, como um lugar onde ele vai ter amigos. E nós, com liderança, a gente tem que identificar essas 3 pessoas dentro do nosso rebanho para lidar com cada uma dessas pessoas de uma forma diferente. Essa pessoa... Igual você comentou, são aqueles jovens que dentro de casa eles não têm posicionamento, eles não têm voz, não têm como... Ou talvez só ele é crente na casa dele. Não sei se você tem isso. Eu ia perguntar isso. Muito. Tem muito caso, assim, muitos adolescentes e jovens vindo sozinhos, os pais não frequentam. Vindo por conta dos amigos, assim, ou o convite dos amigos, mas a família mesmo é total descomprometida, não conhece o evangelho. E eu nem sei, eu já vi casos de pai que nem fica feliz, sabe? Do filho estar dentro da igreja. Briga. Porque eu ficaria muito contente de saber que meu filho, por exemplo, está indo na igreja. Eu gostaria de falar, filho, eu vou te levar, já que você quer ir, eu vou pegar... Mas não tem problema nenhum de ir lá pegar o filho trêbado no final de uma balada. Meu Deus, meu filho! Sabe, o que está acontecendo? Então... Acontece muito adolescente jovem vindo sozinho, sem os pais. Então isso aí já fala alguma coisa, né? Mas alguma coisa. Fala primeiro que eles estão sedentos. Mas também comunica que dentro de casa não está tendo alimento espiritual. Sim. Por isso que o nosso evangelho tem que sair das 4 paredes. A gente precisa cada vez mais tentar entrar dentro desses lares, seja com abraço, com ajuda, com apoio, não sei, a gente tem que tentar, porque essa criança, ou esse adolescente, ou esse jovem, ele está completamente sozinho no seu ninho. E é ali, igual vocês falaram, é ali onde tinha que emanar todo o amor, conhecimento, abraço. Quando você fala de amar o próximo, é nós sermos a referência de amor para esses jovens e adolescentes. Nós temos que ser a referência de amor. E a gente não pode deixar o mundo traçar o que é o amor. O amor é aquilo que é o pluriamor, né? Você pode amar qualquer coisa e ser amado de qualquer forma. Não. E a gente tem que bater contra isso. Mais uma vez. Qual é a visão da palavra de Deus? Exatamente. O que é amor segundo a palavra de Deus? É isso que a gente tem que apresentar. Porque o amor segundo a palavra de Deus é um amor que exorta. Sim. É um amor que fala, opa, você tá... Porque hoje, até falar a palavra pecado é um escândalo. Verdade. Até porque
Amar não quer dizer que você não tem que falar a verdade, pelo contrário, né? Quando você ama alguém, você corrige rota. Não, mas hoje eu amo tanto meu filho que eu vou poupar ele, sei lá, de lavar a louça. não ajuda nas coisas de casa. Cara, sabe o que quer mudar o mundo e não arruma o quarto? Não é? O básico, né? Por isso que Paul Washer vai dizer assim que... Eu até anotei aqui, ó. Tem umas colinhas aqui, gente. Ó. Paul Washer vai encaixando. Paul Washer vai dizer assim, cara... renove a sua mente na palavra de Cristo, se apegue à palavra de Cristo como se ela fosse garantir a sua vida. Porque, certamente, ela vai garantir a sua vida. Mensagem impactante dele, né? Você tem que se agarrar à palavra de Deus como a sua vida dependesse disso. Porque, certamente, ela vai depender da palavra de Deus. Porque assim, hoje, a gente, igual eu falei, hoje nas faculdades, hoje está muito assim encaixado assim, não, pode ser, eu também sou cristão, eu também conheço, eu oro, eu rezo, eu faço. É o tal do relativismo, e assim, né? Vai. Então, se você não tiver alicerçado essa palavra, você começa a entrar nessa onda também. E o Board, quando ele fala sobre isso aqui, de garantir a sua sobrevivência na palavra de Cristo, você está numa família que não é cristão, não tem essa narrativa cristã, e você está ali, dependendo da palavra de Deus, para romper as barreiras. E por que não a gente ser uma igreja ativa ao ponto de auxiliar esse jovem a ganhar a sua família para Cristo? Amém. Só que como fazer isso? Percebendo as pessoas que estão ao nosso lado, assistindo as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas estão nos vendo, elas estão nos assistindo. Então nada daquilo, estou ajudando ele aqui hoje, grava a rede social, olha só, estou aqui um alimento. Não, cara, não é isso. Não é isso. Tipo, cara, faça barulho, faça movimento. As mídias precisam bombar mesmo para trazer cada vez mais pessoas para Cristo. Mas o olhar focal, minha ideia é foco, assim. Eu falo que isso é o olhar de drone, que quando você para em cima e foca naquele indivíduo. E aí você entende o que aquele indivíduo está passando, qual é a realidade dele. Lá na minha igreja, tem os meus jovens que estiverem assistindo aqui, eu escrevo para cada um deles, eu tenho um caderno, e cada um tem uma página, que eu sou do marketing, então eu tento criar a persona de cada um. Para então entender de que forma que a gente vai lidar com aquele ser humaninho. Porque aquele ser humano ali, ele tem um desejo. Ele tem um desejo, ele tem uma forma de raciocínio, ele gosta de um tipo de música. E a gente tem um grupo, a Assembleia de Deus, não sei como vocês são aqui, a gente tem o coro jovem, o coral jovem, você sabe, o vocal. Mantém ainda? Mantém. Achei que tinha perdido. Não, a gente tem essa essência. Tem muito tempo isso aí? Tem, desde... Você lembra? Dos primórdios. Era comum, né? Os encontros, os aniversários de cada ano. Sai cara cantor desses corais, né? E assim... Né, Vinícius? Sai cara cantor. Sim, e é nesse momento que a gente identifica o gosto de cada um, porque a gente traz uma música única para um grupo. Difícil demais. Imagina, uma música única para agradar todo mundo. É quase impossível. Mas é quando você trabalha a ideia de todos eles no mesmo grupo e você tem essa persona meio que definida, ou mais ou menos o que você sabe de cada um deles, e trabalha isso neles, eles trabalham para o comum. Porque daí todo mundo tá o quê? Eles têm o senso de pertencimento. O que eu vejo em muitas igrejas que eu passo assim, que muitos estão desgarrados e não têm senso de pertencimento. Tipo, eu faço parte da comunidade. Opa, eu vou apagar essa luz aqui porque vai sair da conta da energia da igreja. Poxa, eu não vou usar tantos copos plásticos aqui, porque a igreja vai sair do dízimo, eu não vou riscar a cadeira. Pertence, isso aqui é meu, é nosso, é nossa comunidade. E esse senso de pertencimento, deixa o pastor faz isso, por que eu vou apagar a luz? E acho que isso que tem que gerar na igreja, que é o que você falou, que é o respeito que seus pais deram nessa questão de guardar regradinho. A gente tenta não deixar tão regrado, mas ele fica muito aberto. Mais uma vez, equilíbrio. O equilíbrio tem que ter. Equilíbrio. E essa experiência do não tem que ter. O não tem que ter. Eu lembrando desse negócio assim, eu vou falar para vocês que o que mais me preocupa é quando existe num determinado espaço onde tem mais de 100 pessoas, mais de 100 não, mais de 2, 3, 4, 5, 6, 10, e o cristão dali é o chato. Eles não entenderam, essa pessoa não entendeu ser cristão, entendeu? Cara, eu acho muito preocupante, porque é um marketing negativo. Sim. Entendeu? Se vamos falar do marketing, é um marketing negativo, entendeu? E assim, é o que eles têm que passar, que ser cristão não é ser chato. É muito massa, velho. Entendeu? É muito gostoso, velho. Tem uma referência muito boa, né? Olha como tem uma referência Jesus muito boa. andava, né? Tem isso, velho. Né? E Jesus não era o chato. A série do momento, né, até comentei com a Rafa, que é o The Chosen,
Você olha, o primeiro episódio eu fiquei, putz, que massa. A Maria chega lá para Jesus, lá ela é chamada por outro nome, ela chega lá, ela tá saindo do bar. Lilith, isso. Aí ela sai do bar lá, aí Jesus chama ela pelo nome. Ela fala, Uau. Nossa, Agora, velho. o episódio da mulher no poço. Nossa, eu chorei horrores com esse episódio, lindo. Inclusive, Isso é muito a gente massa. falou, né, pros jovens. Teve um... Foi o quê? Foi no acampamento? Foi da gincana? Foi da gincana. Eles tinham que assistir os 3 primeiros episódios, porque eu pensei, se eles assistirem os 3 primeiros, eles vão querer assistir o resto. Então a gente fez esse negócio da gincana lá, que tinha que assistir os 3 primeiros episódios. Depois teve perguntas no Kahoot e eles tinham que responder e tudo mais. Legal. Mas... Oi? Eles ganharam. Tem que deixar registrado, né? Gente, quem tá falando aqui é o nosso Cameraman, sonoplasta, né? o cameraman que dá uma força. Coloca a fotinha dele aqui, ó. Não esquece de pôr aqui, ó. Exatamente, bem aqui, bem... O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre educação cristã. E vai se afunilando para chegar. E o afunilamento que eu cheguei no final do curso foi que... Aliás, o começo da história da educação cristã passa pelo sentar à mesa. No final do dia, o pai sentava com toda a família, ouvia, corrigia, orava, aconselhava, ria, tinha momentos. E diante de tudo que a gente falou aqui hoje, aqui tem que ser o espaço, ou na sua, ou aqui, ou em outros lugares, tem que ser o espaço onde todos possam sentar, ser abraçados, ser ouvidos, ser corrigidos, ter o equilíbrio pela palavra. Então, assim, eu acredito que a gente está no caminho. Vocês estão no caminho. Eu fui líder de jovens alguns anos atrás, numa época diferente de vocês. Eu percebo que os desafios são maiores, sinceramente. A demanda é Mas maior. sabe o que eu vejo? Naquela época tinha muita gente que não queria estar ali, porque eu ir pra balada ou experimentar drogas, igual você falou, era muito assim, evidente. Hoje a galera tá se cuidando mais no corpo, tá sendo uma geração um pouco mais saudável, ou tentando buscar uma coisa. Então eles não estão querendo O equilíbrio, como a Rafa falou, o equilíbrio, porque assim, hoje tá todo mundo se cuidando, aí gera a corpolatria. Isso. Adoração do próprio corpo. Essa geração não é 8 a 80, ela não tem esse equilíbrio. É porque até ela entender que o vácuo no coração, que é aquele sentimento, quando ela coloca a cabeça no travesseiro e às vezes ela não consegue dormir, aquele sentimento que falta para ela é Cristo, até ela compreender, ela vai criar vários ídolos. Ela vai criar Cristo, várias... verdade. Consegue. Na sua época, você criasse um evento diferente, todo mundo ficava, uau, que legal, um evento diferente. Hoje, como tem muita coisa, o criar já não é muito. Então, o que você tem que fazer? Sempre novo, sempre novo. A pessoa tem o iPhone 1, ela é o iPhone 11, ela quer o 13, quer o 14. Praticamente é o mesmo. Praticamente é o mesmo, mas eu quero o quê? Eu quero porque é novo. Eu quero novo. Eu quero sempre Já tô com novo. há 2 anos, Não, mas eu falo assim, essa busca incessante pelo novo e a pessoa cada vez tendo que ser mais rápido a entrega. O negócio falou, não, eu não estou ouvindo a voz de Cristo, eu não estou vendo Cristo, Ah, então não quero mais. Ele não falou comigo hoje. E as pessoas se cessam muito rápido, porque tem que ser imediatismo com novo. Une essas duas palavras, o cristianismo não se move nisso. Porque o cristianismo é o quê? Profundidade, é tempo de qualidade com Cristo. Não é uma oração que você chega na igreja, dobra o joelho e a sua vida é totalmente transformada. Não, há um processo. E quando você falou de processo, de jornada, eu sempre gosto de dizer assim, que o importante não é onde você está chegando lá, o seu foco lá, por exemplo, a sua carreira profissional ou o seu ministério, alguma coisa. O importante é quem você vai levar na sua jornada. Quem participou da sua jornada? Como foi esse processo até chegar no final do seu ministério? É isso que vai enriquecer e vai te moldar. Vai criar casca, vai criar conteúdo, vai criar rigidez espiritual, maturidade espiritual. Ao ponto de você estar preparado para passar, para chegar então no seu ponto lá final. Mas quem você leva nessa jornada? Aí eu volto naquela outra palavra que eu falei. Alguns você chama para o churrasco, outros você chama para a batalha espiritual. Então eu acho que dentro do grupo de jovens a gente identifica uns que já são, que se destacam mais como líderes, ou que aquele líder é aclamado e não imposto. Então aquele carinha a gente tem que pegar ele para ele ser a pessoa que vai disseminar essa palavra entre o grupo. Eu vejo isso, eu entendo isso. Porque às vezes a gente falando, fala, é a minha líder de jovens falando. É ela falando. Agora, no retiro da UMP,
que teve do nosso presbitério, esse último mesmo, teve 2 jovens que contaram a experiência deles e foi aberto para eles poderem falar um testemunho. E um deles eu, inclusive, cheguei e falei, cara, fala. Por quê? Porque é jovem ouvindo jovem. Exatamente. Essa moça que me mandou uma mensagem hoje, essa jovem que me mandou uma mensagem hoje, cara, eu ouvi com alegria, meu coração transbordou e logo em seguida eu falei, você precisa testemunhar. É isso aí. Porque daí ela tá falando, é jovem para jovem, a galera conhece ela aqui. E hoje ela vai estar falando. Que legal, que Aquilo massa. você entendeu? Então é muito lindo, porque às vezes eles pensam que não acontece. Não, é muito distante. Muito Muito distante, distante. é. É isso aí. Acontece lá em Augsburg. É, porque não aqui. Tem que ir pra lá. Pessoal, acho que caminhamos para o nosso final. O que eu tenho... Foi muito bom ver Mais vocês um, dois mesmo. O que eu tenho para deixar para a galera que vai estar nos assistindo é que se levantem mais Vinícius e mais Rafas. Porque sabemos que é necessário dar pessoas para essa seara. Comprometidas, né? Comprometidas mesmo. Que possa mesmo, pessoas comprometidas com a palavra, porque se estão comprometidos com a palavra, vai estar comprometida a amar vocês, e amar vocês é suar, tá? Suar mesmo por vocês. Então que nasçam mais pessoas igual a vocês, porque nós precisamos muito. Nosso Brasil precisa de pessoas que estejam preocupadas mesmo, tá? E assim, passa a bola por Romildo, últimas palavras, mas foi ótimo, gostei muito de conversar com vocês, tá? Muito legal. Gente, é o primeiro com eles de muitos, tá? Isso. A gente vai voltar a bater mais um papo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Rafa, por tirar esse tempo. Gente, o mesmo recado do começo. Compartilha. Seu amigo. Como diz meu pastor, você Lembra não que o tem Janderson amigo? vai correr, gente. É Verdade, pode ser, cara. Compartilha com seu amigo. Se você não tem amigo, compartilha com seu inimigo. Mas compartilha, gente. Ruim não vai ficar. Edifica outra vida através dessa mensagem. São histórias boas de vida. Obrigado, gente. Um agradecimento bacana para o Abner, que Sim, todo sábado gravação, está né? aqui fielmente. Cara, valeu. Pela namorada também, porque deixa. Exatamente. Pessoal, a palavra para os liderados, posso? Pode. A palavra agora para você que é líder, eu acho muito legal isso que a gente falou bastante dos jovens, mas o líder, Spurgeon vai dizer assim, se Deus te deu um chamado, se Deus te criou, te colocou um propósito na sua vida, não queira ser rei em nenhum outro país. Seja o seu ministério, seja líder. Nada é maior do que a tua liderança, a tua responsabilidade que Deus colocou na tua vida. Não é fácil, a gente sabe disso, mas eu acho que quando a gente chegar, todo mundo junto, na mesa, tá aquela grande, a gente falou de mesa hoje, aquela grande mesa, e Jesus falando, cara, valeu a pena. Amém. Olha aí as ovelhinhas. Então acho que esse é o chamado. Vamos pra cima. Tá, Obrigado, e gente. na Obrigado. mesa com a comunidade. Valeu, abraço. pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.